Ruas inundadas, bairros completamente destruídos e milhares de mortos. Essas são as imagens da passagem da tempestade Daniel pelo leste da Líbia, provocando inundações devastadoras e deixando um rastro de destruição e morte pelo caminho. Pelo menos 10 mil pessoas ainda estão desaparecidas. A maioria das mortes ocorreu na cidade portuária de Derna, a mais afetada pelas inundações. Os trabalhos de resgate são especialmente complicados em um país que se encontra, na prática, dividido em dois desde 2011. Eu sou Julia Granchi, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo eu relaciono os 3 fatores que contribuíram para que a tragédia atingisse essa magnitude. Em primeiro lugar, a força da chuva. Essa é a tempestade Daniel vista em uma imagem de satélite. Pode-se observar como, depois de passar pela Grécia, ela chegou à Líbia no dia 11 de setembro com extrema força. Derna foi o lugar mais afetado. Segundo declarações de Hichem Chikwath, ministro da Aviação Civil e membro do Comitê de Emergência do Leste, 25% da cidade desapareceu. E por que essa tempestade teve tanta força? Alguns especialistas apontam para a temperatura do mar Mediterrâneo. Durante o verão do hemisfério norte, as ondas de calor aumentaram consideravelmente a temperatura das águas, o que pode ter desencadeado a formação de uma espécie de ciclone tropical mediterrâneo. A intensidade foi tanta que em apenas 24 horas, entre as 8 da manhã do domingo, dia 10, e as 8 da manhã de segunda, dia 11, a cidade de Al-Baida, próxima a Derna, registrou 414 milímetros de chuva. Para se ter uma ideia, na cidade de Benghazi, também próxima, a média anual de pluviosidade é de 270 milímetros por ano. Ou seja, em 24 horas choveu mais do que o esperado para 1 ano e meio. A força das chuvas não foi a única causa da tragédia, mas elas provocaram o rompimento de represas, o que agravou o problema. Muitas construções não estavam em condições adequadas de conservação, incluindo as represas indicadas no mapa próximas à cidade de Derna. Especialistas em engenharia hidráulica contaram à BBC que o mais provável é que a represa superior, a 12 quilômetros da cidade, tenha rompido primeiro. Isso teria feito com que a água liberada enchesse o vale do rio e atingisse a segunda represa. Com o rompimento desse segundo dique, muito mais próximo de Derna, bairros inteiros da cidade ficaram inundados. Segundo disse o ministro Hichem Chikwath à BBC, se produziu uma espécie de tsunami. Também foram atingidas na região leste as cidades de Benghazi, Susa e Al-Mari, além de Misrata, ao oeste. Os trabalhos de resgate estão difíceis em Derna, sem água potável e com falta de suprimentos médicos. Além disso, o único hospital da cidade já não tem capacidade para atender mais ninguém. Segundo relatou um membro de equipe de resgate à BBC, o local está tomado com mais de 700 cadáveres aguardando remoção. Os desafios variam entre o acesso a instalações sanitárias básicas para os serviços de saúde, alojamentos e gestão de albergues, alimentos e artigos não alimentares, primeiros socorros, apoio psicossocial e também o restabelecimento do contato familiar. Muitos países como Argélia, Egito, França e Itália ofereceram ajuda e a Turquia enviou equipes de resgate. Porém, a realidade política da Líbia dificulta a organização em uma situação de emergência como essa. E esse é justamente o terceiro fator que fez com que a tragédia tomasse uma dimensão tão grande. Em 2011, uma rebelião derrubou o então líder líbio Muammar Gaddafi, com apoio de membros da OTAN. Desde então, a Líbia está na prática dividida em duas, com 2 governos que se enfrentam pelo controle do poder. De um lado, a região oeste do país é administrada a partir de Trípoli por um governo interino reconhecido internacionalmente. E a parte leste está controlada por outro governo, liderado pelo general Khalifa Haftar. E foi justamente nessa região leste que ocorreu a catástrofe. Apesar das disputas, o governo de Trípoli enviou um avião com 14 toneladas de suprimentos médicos, bolsas para cadáveres e cerca de 80 médicos e sanitaristas. Porém, as disputas da última década dificultam muito a resposta ao desastre. Segundo o jornalista líbio Abdulkader Assad, as administrações rivais não têm capacidade para responder com agilidade diante de uma catástrofe. Ele afirma que não há equipes de resgate nem socorristas capacitados na Líbia, já que todos os esforços dos últimos 12 anos têm sido concentrados na guerra. O fato de que há 2 governos na Líbia provoca muita confusão também no exterior e atrasa a ajuda que chega ao país. Um país medianamente próspero graças ao petróleo se encontra estancado agora e incapaz de reagir diante de eventos climáticos extremos como a tempestade Daniel.
Nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa história. Acompanhe nossa cobertura no site bbcbrasil.com, nas redes sociais e aqui no YouTube. Obrigada e até a próxima.